Olá, vamos lá pessoal, vamos seguir para o nosso conteúdo. A gente foi na aula passada até o artigo 18, onde abordamos os crimes dolosos e crimes culposos, tá? Então nós vamos seguir hoje, por óbvio, na sequência da nossa atividade, baseando nossa interpretação inicial no artigo 19. O artigo 19 que nos traz o crime pré-ter-doloso, tá? Quando a gente fala de crime pré-ter-doloso, sempre que nós tivermos que, eu sempre peço para vocês tentar dar uma pensada em como me lembrar dos crimes, porque começa lá, o crime culposo, eu não sei o que é agora, o crime doloso eu sei o que é. Ao crime impossível eu sei. Tentem sempre se apegar a uma palavra ou algo para se lembrar de alguma coisa que o lembre do que pode ser o crime pré-ter, tá? Doloso. Então tentem sempre lembrar de alguma coisa que pode ter pré-acontecido e posteriormente pode ter efetivamente causado uma impressão dolosa. Bom, assim pode ter ficado difícil, professor, eu não entendi. Agora eu vou explicar para vocês. Então, sempre que for possível, vocês peguem uma palavra para referir ao crime. Impossível não precisa ter muita explicação, é impossível que aconteça. Né? Doloso sabe que é com a vontade, com a má fé. O culposo é aquele que foi não diretamente com vontade e assim sucessivamente. Bom, aonde está o crime pré-ter doloso no Código Penal? Falei há pouco, artigo 19. Tá? O que diz o artigo 19 para a gente interpretar? O artigo é bem curtinho, mas a interpretação dele se torna bem extensa. Bom, diz lá, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Tá? Então, pessoal, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. O que quer dizer a base do artigo? Que só vai ter efetivamente uma possibilidade de punição, que só vai ter efetivamente uma possibilidade de imputação se o cidadão tiver cometido o crime ao menos culposamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o doloso não entra doloso aqui. Nós estamos falando que existe possibilidade de cometer um crime em que o resultado e a ação do crime se deram de maneira totalmente involuntária. O sujeito ativo que veio a cometer o crime não teve nenhuma intenção, não teve nenhum tipo de configuração possível. Foi, sinceramente, um ato que não configura em nada a possibilidade de ele ter. Tá? Ou seja, ele agiu numa legítima defesa claríssima. Onde é que era? Ou era ele ou era o criminoso, senão ele estaria morto. Bom, então nós estamos falando de um caso que nós não temos como imputar penalmente o cidadão que defendeu a sua vida com unhas e dentes, porque senão não estaria agora aqui para nos contar a história. Então esse é um caso, por isso faz referência ao artigo 19, que diz que só responderá, tá? Só pelo resultado que agrava a pena se o agente houver causado pelo menos o dano culposamente. Tá? Se pelo menos, mesmo que não com a vontade efetiva, ele tenha causado o dano. Se for culposo, ele aí pode ser imputado, mesmo que de maneira mais leve. Agora, se ele agiu exclusivamente no intuito de defender a sua vida, por exemplo, do seu filho, da sua esposa, enfim, fica difícil poder imputá-lo, né? Porque a própria legislação permite que, em caso de legítima defesa, estou dando um exemplo aqui, a pessoa tem direito de se defender. Tá? Bom, esse é o caput. Vamos lá, tem mais coisa aqui que a gente vai falar do artigo. Então, pessoal, para seguir a interpretação, fizemos a análise inicial do artigo. O que diz no nosso material e na base do estudo em cima do artigo 19? Tá? O crime pré-ter doloso, para vocês gravarem, professor, eu achei muito legal essa explicação, mas eu quero uma coisa mais fácil. Então vamos lá. Pessoal, quando vocês se depararem com um crime pré-ter doloso, é aqueles crimes que o resultado final que o agente acaba gerando, ele é mais grave do que ele queria. Ou seja, ele começou numa ação, o objetivo era A, acabou que no meio da situação, acabou sem ele ter a real vontade, mas acabou acontecendo, o resultado se tornou mais grave, se tornou B, C, D e E. Ele queria só o A. Mas, no andar da carruagem, acabou que aquela coisa descampou e o resultado foi muito pior do que era o previsto. Ou, melhor, do que era o intencional por ação do efetivo sujeito ativo. Tá? Então, nesse caso, nós estamos falando de uma situação inicial que tinha o dolo. Por quê? Porque a vontade inicial do cara era agredir alguém. Tá? E o resultado final foi que essa agressão gerou um dano grave à integridade física. Ele não queria a agressão grave. Ele queria só dar um susto. Né? Mas, então a conduta inicial era o dolo. Ele queria dar um susto. Mas a lesão corporal gravíssima não era o resultado objetivado. Tá? Então, essa é a discussão, esse é o debate que nos permite interpretar o crime pré-ter doloso. Tá?
Então nós temos que entender também o que quer dizer a espécie pré-dolosa que compõe o artigo 19, que traz a referência do crime pré-doloso. Quando a gente fala em espécie pré-dolosa, pessoal, vocês acompanham no nosso material, tá? É aquela espécie que permite o dolo só na conduta inicial, no fato base. Mas no fato subsequente, na produção do evento qualificador, ou seja, no evento que vai agravar o crime, só permite forma culposa. Nesse característico, nós estamos enquadrando o crime pré-doloso. Deixando mais claro para vocês ainda, é quando a gente quer praticar uma ação decidido, com vontade, não é aquele troço sem querer. Eu decido, tá, que vou agredir aquele cara que eu não gosto, aquela pessoa. Só que na hora, o cidadão reagiu e acabou que ele caiu, bateu a cabeça no cordão e morreu. Então nós estamos falando de uma lesão corporal seguida de morte. Eu queria a morte? Eu, sujeito ativo? Não, eu queria agredi-lo. Em nenhum momento eu pensei em cometer homicídio, em nenhum momento eu queria que ele tivesse morrido. Tá? Então o fato base que tem o dolo é a agressão. É lesão corporal, porque eu fui agredi-lo. E o fato que gerou a agravação do crime, que gerou o agravamento do crime, foi o homicídio, o assassinato. Que, na verdade, eu dei o exemplo da lesão corporal seguida de morte, porque iniciou com a lesão corporal, fato base, com dolo, e no transcorrer da discussão da troca de empurrões e agressões, o cidadão tropeçou e bateu a cabeça no chão e morreu. Traumatismo craniano, etc., hemorragia. Tá? Mas o ponto que nos interessa interpretar e debater aqui no crime pré-doloso é que a ação do cidadão era cometer lesão corporal, agressão, não era matar. Tá, pessoal? Ah, mas então ele não vai responder por nada, é só por lesão corporal. Não, não é esse o ponto. O ponto é que a parte do homicídio pode ser interpretada como homicídio culposo. Por quê? Porque o fato base, a intenção real era agredi-lo. Ele, no meio da discussão, acabou caindo e morrendo. Tá? Não era, a intenção clara não era o homicídio. Então, baseado no crime pré-doloso, ele pode, tá, ter essa situação analisada. Ok? Bom, para tornar mais claro algumas questões aí. No crime pré-doloso, pessoal, não se admite tentativa. Mas como não se admite tentativa? Ele tentou... Pessoal, por que não se admite tentativa? Porque o dano que se torna mais grave, o dano gravoso, está fora do campo de vontade do agente. Falei da lesão corporal seguida de morte. Ele não queria morte. Tá? Ele não queria morte. Então não tem como dizer que foi uma tentativa de homicídio. Ele não queria morte. Ok? Tá? Porque se deu de forma culposa. Então, não se permite tentativa no crime pré-doloso. Gravem isso, e isso é o básico que vocês precisam gravar. Bom, falando nessa seara, nós podemos abordar uma questão aqui interessante. Tá? Então não esqueçam, vou fazer um remake com vocês aqui. Artigo 19. Tá? O crime pré-doloso é aquele que o agente tem uma conduta inicial e que o resultado final se torna mais grave que o pretendido. Tá? Ele inicia com uma ação e por a carga do destino acaba ocorrendo um crime mais grave no resultado, não no início. Tá? Então o dolo, a vontade de fazer o crime está na ação inicial, na agressão, e a culpa vem no resultado final que ele não queria, que é o homicídio, na lesão corporal seguida de morte. Tá? Então, estou reprisando para vocês gravarem. A espécie dolosa, ela caracteriza por admitir o dolo no fato base, na ação inicial, e o modo culposo no resultado mais grave. Por quê? Porque o resultado mais grave não estava no campo de vontade do agente. Ele não queria que tivesse morrido o cara que ele agrediu. Tá? Então, pessoal, e para fechar, lembrem que não admite tentativa. Essa parte da tentativa vira e mexe, aparece com pega-ratão para vocês. Não se admite tentativa em crime pré-doloso. Tá? Por quê? Porque o fato danoso mais grave não estava no campo de vontade, não estava na mira do agente como ação e como desejo que ocorresse. Tá? Ele iniciou agredindo e acabou gerando o fato grave que ele não queria, não buscou. Tá? E aí pode ter o debate. Muitas vezes pode levar mais professor, quem briga sabe. Pessoal, a questão é aqui, a análise pré-dolosa, é a vontade e a ação do agente. Ele agrediu, ele deu 2 socos e o cara caiu. Tá? Daí no empurro ele caiu, bateu a cabeça, ele morreu. Tá? Ah, mas foi em função da briga? Claro que foi. Por isso que ele vai responder culposamente, por isso que ele não está inocentado.
A única coisa que nos interessa saber aqui é o início da ação que ele queria agredir. Doloso. Ninguém obrigou ele a agredir, ele foi com vontade. Mas o efeito morte se deu por motivos alheios à vontade dele. Portanto, ele vai responder? Vai responder também. Tá? Apenas que ele, sendo enquadrado no artigo 19, ele pode se caracterizar no segundo crime, na parte do agravamento do crime, como modelo culposo. Pessoal, vamos analisar uma questão concursal em cima desse conteúdo. Tá? Bom, vamos lá. Eu tenho uma questão para vocês, acho que ela é tranquila para a gente interpretar. Referente ao crime préter doloso, que acabamos de falar, assinale a alternativa incorreta. É aquele, o crime préter doloso, por óbvio. É aquele que o resultado agrava especialmente a pena. O que nós falamos? O resultado do crime préter doloso, sempre em sendo configurado, vai agravar a pena. Por quê? Pega o exemplo da lesão corporal seguida de morte. A pena de lesão corporal é uma. Como o resultado que se deu pela espécie préter dolosa foi a morte, nós vamos ter um resultado mais pesado, uma pena mais pesada, ao molde que pode se configurar num crime culposo, dependendo da situação, se for configurada a base préter dolosa. Então, sim, o resultado agrava a pena. Tá? A situação B é aquele que a conduta produz um resultado mais grave do que o pretendido pelo sujeito. Perfeita a afirmação. O crime préter doloso é aquele que a conduta acaba produzindo um resultado mais grave que a ação e a intenção inicial do sujeito pretendia. Perfeita a assertiva B. Assertiva C é quando o agente quer praticar um crime, mas acaba excedendo-se produzindo dolosamente um resultado mais gravoso do que o desejado. Pessoal, errada. Mas como ele produz o resultado? Pessoal, não é dolosamente. O que diz a questão? É quando o agente quer praticar um crime, mas acaba excedendo-se produzindo dolosamente um resultado mais gravoso que o desejado. Não, é quando ele acaba produzindo culposamente, porque ele não queria o resultado gravoso final. Culposamente um resultado mais gravoso. Se ele quisesse, seria doloso, não seria préter doloso, seria crime doloso. Tá? Então a C é assertiva sendo marcada como errada, por quê? Porque ela diz que ele produz o resultado mais grave com dolo, com vontade. Ele começou a agredir e resolveu matar. Não, a morte ocorreu em função do ato, a conduta acabou gerando, sem a vontade efetiva do dolo, a morte. Então a C está errada porque seria culposamente, não dolosamente. Então a C é a errada a ser marcada. E a D, para fechar a questão, a gente sabe que está certa, é aquele crime culposo préter doloso, é aquele que não se admite tentativa, tá? Haja vista que o resultado lesivo gravoso está fora do campo de vontade do agente, sendo produzido de forma culposa. Perfeito. Não permite tentativa porque o resultado lesivo gravoso não está no intuito da vontade, não está no objetivo de ação do agente. Ele acaba sendo conduzido e acaba sendo produzido, mas de maneira culposa. Perfeita a assertiva D. Então a questão concursal sobre o crime préter doloso nos apresenta a assertiva para ser marcada como errada, assertiva C. Pessoal, até o próximo bloco.